Bom, vamos lá então para a gente começar com o assunto. Primeira coisa que a gente precisa saber quando pensa numa placa de proteção é que placa de proteção é diferente de um dispositivo interoclusal para controle de DTM, de disfunção temporomandibular, certo? Eu tenho aquelas placas miorrelaxantes, como a gente chamava antes, que hoje a gente chama muito de dispositivo interoclusal, que tem o objetivo de relaxar a musculatura, de descomprimir a articulação, de dar uma melhora de sintoma, mas também uma melhora física para o paciente. Esse é um tipo de aparelho. E a gente pode utilizar sim dispositivos interoclusais rígidos em acrílico, certo? Em home care e em hospital. Só que com essas finalidades que eu falei para vocês, né? Com as finalidades de relaxar a musculatura, de proteger dentes e periodonto, de descomprimir a TM, tá? Mas as placas de proteção que eu estou conversando com vocês, elas são dispositivos resilientes. Quer dizer o quê? Que eles não são rígidos, que eu consigo movimentar, são flexíveis, normalmente à base de silicone. Tem gente que faz assim a base de EVA, mas EVA, pelo menos assim, o EVA que eu conheço é aquele material que o pessoal usa muito para fazer artesanato, que ele é áspero, ele é rugoso, e o que a gente usa para as placas de proteção de mordida são a base de silicone, tá? E aí, gente, deixa eu pedir duas coisas para vocês, de verdade. Primeiro, se você conhece alguém que pode ter interesse nesse assunto, manda um aviãozinho para a pessoa, marca, porque a live realmente não vai ficar gravada. A gente pode depois liberar alguns pedaços, certo? De até 10 minutos de duração, mas essa não vai ficar gravada para ver depois, primeira coisa. Segunda coisa, vão colocando, daqui a pouco eu rodo para ver o que vocês colocaram, quais são suas principais dúvidas, medos, dificuldades ao fazer placas de proteção de mordida, tá bem? Que aí eu consigo atender a essa demanda de vocês. Então vamos lá. Falei primeiro então que eu tenho as placas, os dispositivos interoclusais rígidos para controle de DTM, que tem um objetivo diferente dos protetores bucais, que são resilientes, são à base de um material mais borrachoide, que normalmente é silicone. E aí, gente, quando é que eu uso uma placa de proteção? Né? Se não for para uma finalidade esportiva, que não é o caso. Paciente hospitalizado em uso de tubo orotraqueal, ou seja, entubado pela boca, falando numa linguagem muito simples, normalmente dentado, que tem dentes e que está comprimindo o tubo, que está apertando o tubo e por isso está fazendo úlcera por pressão, pelo fato de estar apertando o tubo, que muitas vezes está prejudicando o oxigênio que deveria chegar via tubo para seu trato respiratório, já que ele comprime o tubo, ele diminui o espaço para passagem de ar e com isso prejudica a demanda de oxigênio e prejudica a saturação. Então, no paciente de tubo, eu posso usar para controlar a formação de úlceras por pressão, né? Que seria o quê? A própria pressão do tubo em relação a tecidos moles, que muitas vezes fica em cima do lábio. E quando a gente bota essa placa, a gente aumenta o espaço entre o tubo e os dentes. O paciente fica com a boca mais aberta e eu tenho menos compressão. Normalmente eu não uso para prevenir, eu uso para tratar uma lesão já formada, uma úlcera já formada e para evitar que forme de novo. Tá certo? Então a gente usa nos tubos nesses casos, ou quando tem úlcera por pressão, ou quando está alterando a saturação do paciente. Muitas vezes até quando a equipe interdisciplinar está começando a pensar em extubar, e aí o paciente vai diminuindo a sedação. Aliás, uma das regras, especialmente no ambiente de UTI, é diminuir a sedação sempre que necessário. Isso faz parte do bundle de prevenção de pneumonia
por ventilação mecânica. Então, é levar a cabeceira a 45 graus, higiene bucal com clorexidina, e aí vão as recomendações, e uma delas é reduzir sedação sempre que necessário, sempre que possível, perdão. Então, assim, às vezes quando vai reduzindo a sedação, que o paciente se agita, muitas vezes ele começa a se automutilar, especialmente no caso do uso do tubo. Cecília, esses casos de uso de tubo você já viu em domicílio? Não, gente. Uma coisa que a gente não vai ver nunca em odontologia domiciliar, não vou dizer nunca, porque nunca é muito forte, mas que eu não imagino ver, vai ser um tubo orotraqueal. Por quê? Porque o TOT, ou tubo orotraqueal, ele é feito para ficar por tempo limitado. Em geral, até 15 dias. Muitas vezes, quando dá 10, 11 dias e a equipe observa que o prognóstico daquele paciente é uma intubação mais prolongada, já parte para a traqueostomia, que é aquele acesso que é feito aqui no pescoço, e aí é utilizado outro tipo de tubo, tá certo? E aí não é via oral, é direto via tráqueo, tá certo? Ou então, em média, até 14, 15 dias. Dificilmente um paciente vai ficar com TOT por mais tempo do que isso. Então, em domicílio, eu não vou ter pacientes tão críticos a ponto de estar usando TOT. Eu tenho muito paciente usando tráqueo em domicílio. Especialmente quem atua com geriatria, com doenças degenerativas, com pacientes com sequelas neurológicas. Vai ter muito paciente de tráqueo, né? Mas aí eu não tenho essa demanda em relação à úlcera por pressão de tubo, nem em relação à diminuição de saturação por tubo, certo? Então, no caso do tubo orotraqueal, é um uso hospitalar, muitas vezes restrito à UTI. Deixa eu só ver o que vocês estão colocando aqui para mim, para ver se tem alguma coisa que ficou faltando até então. E aí, se eu observar que é algo que eu já ia abordar, aí eu falo depois, tá bem? Então, vamos lá. Helena colocou o mais difícil é conseguir moldar. Sim, nas individualizadas é uma das limitações. Vou conversar isso com vocês. É uma limitação importante quando o paciente não é cooperativo. Ou quando o paciente tem muita contratura, que aí nesse caso também ele não é cooperativo. Muitas vezes ele é lúcido, ele é consciente, orientado, mas ele tem uma condição qualquer que ele tem contratura e a gente não consegue moldar. Vou conversar sobre isso. Mariana fala que tem um paciente neuropata com trismo, desdentado total superior e que não tem prótese parcial inferior. Qual a melhor placa? Então, assim, vamos pensar comigo, Mari? Esse paciente não tem nada em cima. E a princípio, pelo que eu estou entendendo, ele é neuropata, ele talvez tenha uma condição irreversível. A gente raramente vai fazer uma prótese total, até porque adaptar uma prótese total no paciente desses, além de muito difícil, muitas vezes é infrutífero, não vai ter vantagens. Então, ele não vai usar uma total superior. Mas ele tem, digamos, de pré a pré, de canino a canino. Esse é o panorama mais comum. Não sei se alguém já teve algum caso assim. Se teve, coloca assim, sim, prof, quero ver interação hoje, tá certo? Que hoje eu tô carente, tô querendo interação com vocês. E aí, gente, voltando pro paciente que só tem, digamos, de canino a canino inferior. O que acontece às vezes? Ele começa a morder o rebordo antagonista, o rebordo edêntalo. Já pensaram numa coisa dessas? E aí a causar úlcera por pressão. Já vi caso de osso exposto, de o paciente morder, expor o osso, fazer uma ulceração com área de osso exposta grande, de precisar de cirurgia para fechar, né? Então pode ser extremamente traumático, sim. E aí se eu coloco uma placa rígida, digamos, como se fosse uma placa meio relaxante, ou como se fosse uma placa parcial, rígida, aqui na parte inferior, será que vai resolver? Talvez continue machucando. Faz sentido? E aí, nesses casos, eu posso sim colocar um resiliente, contanto que eu observe se tem retenção, se é seguro. Já coloquei sim de canino a canino, utilizando o máximo de área possível, indo, né, até o fundo de saco, até a área maior,
E como eu vou conversar com vocês, sempre utilizando o cadarço ou fio dental de proteção. A gente vai chegar lá, certo? E a gente vai discutir também no final da aula que tem situações que são importantes utilizar a toxina botulínica ou pensar em exodontia, em extração, tá certo? Então não tem receita de bolo, gente. Eu suspeito, isso foi uma coisa que meu pai me ensinou, minha filha, suspeite de tudo o que parecer extremamente simples e vantajoso na vida. Obviamente que tem coisas simples que vêm de paraquedas, que eu acho que é Deus que manda e maravilha. Mas em geral, o que vem fácil demais e vantajoso demais, dá medo, né? E por aqui é a mesma coisa. Não tem uma regra. Adoraria dizer para vocês, essa você usa em tal situação, essa você usa em tal situação. A questão é que a gente não faz placas, a gente trata pessoas. E de uma pessoa para outra é diferente, né? Não sei se vocês concordam comigo. Deixa eu ver o que vocês colocaram mais aqui. Cláudia, não pode usar em paciente com sequela neurológica que se automutila. E se puder, corre o risco de ranger a placa. Isso a rígida, né, Cláudia? É uma das regras, tá? Paciente que tem movimento involuntário, que fica mordendo, ou então fica assim, ó. Fica mastigando. Tem paciente que parece que fica até ruminando. Ou que se automutila, a gente não usa placa rígida. E aqueles que têm contratura demais, nem sempre a gente consegue fazer. Por contratura, né, pensando em proteção de ATM, de musculatura de dente e periodonto, seria até bom que fosse rígida, mas a gente precisa avaliar se o cuidador que está lá no dia a dia vai conseguir tirar e colocar a rígida. Então a gente tem que levar isso em conta. Deixa eu ver o que mais. Mariana, tenho muita dificuldade em adaptar uma placa para resolver esse problema. Mariana, eu vou dizer para você que eventualmente eu ainda tenho dificuldade, depois de 14 anos fazendo muita placa. Né? Porque a gente tem um serviço que já tem 14 anos, eu e a professora Diana, e agora, graças a Deus, com outras pessoas dentro. Mas assim, essa parte de placas sempre ficou comigo. E recentemente, doutora Areta e doutora Cláudia fizeram alguns casos de placa. A gente tem uma demanda importante. E tem casos que são difíceis de adaptar, sim. Mas tem algumas dicas, alguns pulos do gato que são importantes. E eu tenho uma notícia muito boa para vocês. É que está saindo um TCC, um trabalho de conclusão do curso de odontologia hospitalar da gente, né? Da aluna Ruth Feijão, que é uma aluna top, super experiente, odontopediatra, mas que atua em hospital. E eu e Diana estamos juntos. Eu estou escrevendo esse artigo com ela e é um passo a passo de como fazer placas individualizadas. De como fazer, de como utilizar o fio dental de proteção, tudo ilustrado, tudo bonitinho, etapa por etapa. Mariana diz, única solução que vejo é o Botox para músculos mastigatórios, mas nem sempre é viável. É uma solução. Só que nem sempre o paciente ele tem condições financeiras de receber toxina botulínica. Nem sempre o paciente ele tem indicação. Muitas vezes ele já tentou toxina em outras ocasiões e não foi eficaz, não repercutiu um bom resultado. Independente de dose, de técnica. E tem a questão da taxifilaxia, né? Que é aquela questão de, depois de múltiplas aplicações, a pessoa não responder mais. E aí a gente vê isso, naquele paciente com a doença degenerativa, que começou já há alguns anos e que faz toxina de 3 em 3, de 4 em 4 meses, até em outras partes do corpo. E chega uma bela hora que eu coloco em masseter intemporal e é como se fosse água. Porque o organismo da pessoa adquire mecanismos para combater aquela toxina, já que ela é uma toxina, ela é tóxica. Entendem? Então, quando eu tenho um caso que o paciente vai precisar por longas e longas datas, eu tenho receio de começar a toxina logo no início. Eu posso até fazer uma toxina inicial para dar um conforto, mas eu sempre tento pensar em soluções mais prolongadas e uma delas seria uma placa. E pode ser associado sim, a gente vai discutir.
Aqui a Carla fala também faria botox, apesar de não ser corretivo e sim terapêutico. Gente, a gente tem terapias corretivas, tem a parte preventiva, tem a parte paliativa, né? E não tem nada de errado a gente utilizar algo que é temporário, como a toxina. Mas, como eu disse, nem sempre se aplica. E aí a Carla fala, paciente neuropata, tudo que é removível é risco. Tudo que é removível é risco. No neuropata. E aí a gente vai ter que pensar 2 vezes se eu tenho condições de colocar aquele dispositivo removível ali. Se eu tenho segurança acima de tudo. Porque se não for para ficar seguro, é melhor pensar no plano B ou no plano C. A gente vai discutir os planos. Fixação dos fios, vou falar melhor, certo? Silicone de 3 milímetros, a Eva fala. Eu também, Eva, de 3 a 5 milímetros é o silicone que eu escolho, tá? Esse TCC tá na forma de artigo e a gente vai mandar para publicação em revista. E eu acho que a gente finaliza logo. Acredito que esse mês a gente finaliza os detalhes finais, já manda. E aí, dependendo da revista, vai ser rápido. E eu tô sentindo que vai ser rápido. Tô sentindo. Faz assim, ó. A gente cruza o dedo. Foi muito bacana, porque a gente fez esses dias as fotos da parte laboratorial, passo a passo, tintim por tintim, como é que eu faço. E foi algo que eu aprendi na pancada, gente, a fazer placa de proteção individualizada. Mas vamos lá discutir mais algumas coisas. Quando é que eu uso a placa de proteção? A placa de proteção, feito eu disse para vocês. No paciente hospitalizado, especialmente nos casos de TOT, nos pacientes em hospital e em home care, quando eu tenho lesões em tecidos moles, por movimentos involuntários ou por contratura. Cecília, mas aí por contratura não é dente com dente? Nem sempre. Muitas vezes o paciente só tem, digamos, tem só os dentes superiores ou tem só os inferiores e a contratura dele é de lábio. Ele faz isso, ó. E aí fica contraindo tanto lábio em dente, que além dos dentes começarem a ficar lingovertidos, não sei se alguém já teve algum caso assim, muitas vezes começa a cortar lábio. E aí ela pode ser uma boa solução. Tá certo? Deixa eu ver o que mais. A Eva fala que o efeito da vacina, da toxina, né, a taxifilaxia, acontece mais com defeito retoque. Se respeitarmos o tempo de 6 meses, não vai gerar efeito. Eva, pode gerar. Pode gerar menos, mas assim, na real, com 3 meses, para paciente neuropata, já vai ter perdido efeito. E aí eu vou ter que esperar até 6, e esses 3 meses de intervalo eu faço o quê? Se alguém tiver uma solução, me conta. Tá certo? Porque eu acho que é uma dificuldade que a gente passa junto. Tô aqui para trocar com vocês. Então vamos lá. Placa de proteção resiliente, à base de silicone, de 3 a 5 milímetros, né, em geral. Eu tenho 2 tipos. Eu tenho uma placa individualizada e eu tenho uma placa pré-fabricada, tá? Deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui, que a gente faz uma cola para não perder o fio da meada, certo? Então vamos lá, placa pré-fabricada, placa individualizada. Gente, quem fala muito em placa pré-fabricada, placa comercialmente já pronta, simplesmente você vai adaptar parcialmente a boca do paciente, é a professora Juliana Franco, que é top, né, que é da USP, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu acompanho muito o trabalho dela, uma pessoa que me inspira bastante. Eu faço placas pré-fabricadas, na verdade eu adapto placas pré-fabricadas, já que elas já são comerciais, que na real elas são protetores bucais esportivos, daqueles que não são individualizados. E aí a gente compra ou na loja de esporte ou com um representante. Da última vez eu consegui comprar com um representante, juntei os alunos do curso de habilitação e ele vendia uma quantidade mínima, sei lá, de 50 unidades. E a gente ficou com 20 unidades para o serviço da gente
e o resto, os alunos, cada um quis ficar com uma parte. Então, vocês podem também se juntar, sai bem mais barato. A Ju me passou o contato e quem precisar desse contato, desse revendedor, eu posso indicar, tá? Eu tenho a placa individualizada, que é aquela feita sob medida para o paciente. Eu vou falar um pouquinho de cada uma para a gente entender diferenças, vantagens, desvantagens, tá certo? Então, vamos lá. A placa pré-fabricada, ela tem uma vantagem importante. Eu chego lá, o paciente está mordendo o tubo, ou está se automutilando, ou está com uma úlcera pressão por contratura, com movimento involuntário. Eu pego aquela placa, adapto e ele já fica com ela. Muitas vezes eu adapto em meia hora, 40 minutos e ela vai ter um uso imediato. Essa é uma vantagem importante. A individualizada, como é feita sob medida, eu preciso obter uma cópia da boca do paciente, que aí vai ser por moldagem ou por scan. Depois mandar para um laboratório ou fazer a etapa laboratorial você mesmo, que normalmente eu faço, conforme eu vou mostrar para vocês no artigo com o Multifeijão e com Diana. Mas na individualizada eu preciso obter essa cópia da boca do paciente e mandar para um laboratório. Com isso, provavelmente o paciente não vai receber no dia. Cecília, já teve casos que você acelerou o processo? Já. O paciente está lá se machucando, a gente sai daquele atendimento, já leva, já manda para a clínica, ou você ou um funcionário preenche com gesso, obtém o modelo, ou se é um scan, já pega aquele scan de imediato, né? Já pede que a pessoa acelere a entrega do escaneamento. E aí a gente vai fazer ou por meio digital, por uma impressora digital, que aí também tomaria mais tempo, ou se você tem o modelo, vai fazer no plastificador a vácuo, que é aquela máquina que faz a plaquinha de clareamento. Já teve caso de eu moldar um paciente 11 horas da manhã, 2h30, 3 da tarde já estava instalando. Porque na hora a gente ficou com dó, a coisa estava muito feia mesmo, foi o tempo de o gesso tomar presa, de a gente colocar na máquina, né, no plastificador a vácuo, fazer a plaquinha, polir as bordas, recortar do formato certo, fazer os furinhos para o fio e instalar. Mas não é o padrão. O padrão é que normalmente eu vou precisar de 24 ou de 48 horas, especialmente se você terceiriza, se você usa laboratório. Então vamos lá. Eu costumo dizer que pré-fabricada e individualizada, a pré-fabricada é igual à roupa que eu compro numa loja, compro pronta. A individualizada é a roupa que eu faço com a costureira. Cada um vai ter prós e contras, certo? Lembrando que a individualizada, que é aquela coisa feita sob medida, em geral, vai ficar mais bem adaptada. Faz sentido, né, gente? Então vamos lá. A pré-fabricada, no que eu tenho uso imediato e uma adaptação em sessão única, e ela tem um preço que não é alto, é mais barato do que o preço do laboratório, ela normalmente tem um custo mais baixo, porque ela utiliza menos material, não precisa de material de moldagem, não precisa de gesso, não precisa de scan, não precisa de etapa laboratorial, você não tem que mandar para o laboratório, nem tem que ter plastificador no seu consultório. Cecília, por que a gente não faz pré-fabricada para todo mundo? Porque, sabe aquela história que a mãe fala pra gente assim, você não é todo mundo? É a mesma coisa do paciente, nem todo paciente é todo mundo. Gente, já teve paciente de eu colocar a pré-fabricada e encaixar como uma luva, de mal ter que recortar a borda, de praticamente fazer o furinho para colocar o fio. Isso é o melhor dos mundos. É aquele dia que você faz assim, meu Deus, que já ganhei meu dia. Mas tem situações que a gente fica horas ali adaptando e parece que não dá certo. Por exemplo, eu tive um caso esse ano que me marcou muito, de um paciente que era fissurado, ele tinha fissura palatina, ele corrigiu quando era jovem, foi no Centrinho em Bauru, fez várias cirurgias em face, porque a fissura dele ia até o nariz, era lábio palatina e pegava face. Fez várias correções, e inclusive com enxerto de pele, na época, acho que era algum tipo de preenchimento que não era o ácido hialurônico, certo? Alguma coisa à base de polimetil. E você olhava para ele não tinha nenhum desnível.
Mas quando você olhava a oclusão desse homem, a boca dele era um S, sem exagero. A mordida dele, ele tinha os molares de um lado alto, os incisivos descendo, daqui a pouco subia de novo, daqui a pouco descia de novo, e a gente não conseguiu adaptar a placa pré-fabricada. Uma pessoa dessa precisa de algo individualizado, não é assim? Pensa comigo que aquela pessoa que tem um corpo todo perfeito e proporcional e dentro de um manequim pequeno ou mediano, em qualquer loja, ela vai achar uma roupa que serve. Mas quem é magro demais, ou quem está muito acima do peso, ou quem tem um corpo, quando eu falo desproporcional, não quer dizer feio, tá, gente? Mas tem gente que tem muito quadril, tem gente que tem muito tórax, e aí vai. Tem gente que tem a perna muito comprida, e essas pessoas que têm alguma discrepância precisam, se quiserem ficar legal, de algo individualizado. Confere? Mesma coisa as placas. Então, indicação para uma placa individualizada, uma das principais é pacientes onde eu não consegui adaptar a pré-fabricada, onde é impossível adaptar, tá? Então, vamos lá. A pré-fabricada eu não preciso mandar para o técnico, né? Já falei isso para vocês, só que tem um detalhe. A pré-fabricada, ela não fica, a comercial, ela não fica tão bem adaptada, como eu já disse. Ela fica mais frouxa, ela fica mais folgada. Isso pode ser visto por alguns como vantagem, especialmente em ambiente hospitalar, quando naquele serviço é um técnico de enfermagem que faz a higiene bucal, porque é mais fácil dele tirar e colocar. Porque ele não precisa fazer força, não tem vácuo, ela não segura. Ela está segura ali pelo dedo de Deus, como diz minha amiga Vika, pelo fio dental e por alguma adaptação que você tente. Ou quando o paciente tem tubo, pela pressão do tubo, mas ela não fica segura. Gente, se o paciente tem movimento involuntário e ele não usa tubo, e ele fica fazendo... Se você puser uma pré-fabricada, é insucesso garantido. O que é que vai acontecer? Ela fica folgada, ela vai soltar e ele vai morder por cima da placa. E dependendo, ela vai entortar e vai machucar tecido mole. Ele pode colocar a língua no meio e pode cortar a língua e começar a sangrar, né? Se a gente não usa o fio, por isso que a gente usa o fio dental. Vou colocar nos stories hoje, tá certo? Na minha conta, doutora Cecília Aguiar, foto de placa individualizada e pré-fabricada que eu tenho, para quem quiser conhecer. Mas se o paciente fica mastigando, e a gente não usa o fio, ele pode até aspirar. Essa placa pode soltar na boca, ficar balançando, o paciente, digamos, deglutir, só que nem sempre ela vai para o trato digestivo, ela pode ir para o trato respiratório, né? Se o paciente tem tráqueo, pode ficar em cima da tráqueo. Já vi um caso de uma prótese total superior que o paciente deglutiu e ficou preso em cima da tráqueo, né? Isso pode acontecer com esse tipo de placa. Então, o paciente que tem movimento involuntário, que fica mastigando, eu nem tento utilizar uma pré-fabricada. Vai dar dor de cabeça, certo? Outra coisa, a pré-fabricada, no que ela fica mais folgada, acumula mais o que dentro? Tem um espaço entre a placa, dente, gengiva, né, e tudo mais. Acumula mais secreção de todo tipo. Se tiver sangue, acumula ali. Se tiver saliva, acumula ali. Se tiver muco respiratório, acumula ali, né? E isso não é bacana. Isso é meio de cultura, de crescimento de bactéria. Isso pode favorecer o acúmulo de secreções que nem sempre vão ser aspiradas ali pelo físio ou pelo técnico de enfermagem, já que nem sempre eles vão remover essa placa. Muitas vezes o paciente tem higiene bucal 2 vezes ao dia, por exemplo, no hospital, mas ele é aspirado 8, 10 vezes ao dia. E aí vão aspirar onde der. E dentro da placa vai ficar cheio de secreção. E isso não é tão legal. A individualizada não. Ela fica justinha, sob medida, perfeita. Então não tem secreção. A pré-fabricada, como eu disse, tem mais risco de deslocamento. Por não ser tão bem adaptada, é mais desconfortável. Faz sentido, né? Não fica tão confortável para o paciente.
né? Então eu tenho que levar em conta cada um desses detalhes. Já teve situação, gente, de eu fazer as duas. Como assim? Cheguei no hospital, ou cheguei no domicílio, a boca estava machucada de uma maneira que eu olhei e fiz assim, meu Deus, isso é caso para placa individualizada, mas como é que eu vou moldar uma boca que está sangrando? O lençol do paciente está sujo de sangue. Tem caso que a gente tem que fazer sutura. E aí o que é que a gente faz frequentemente? Faz uma pré-fabricada, faz laser terapia para auxiliar o reparo, para analgesia, medica o paciente, faz as medidas de conforto em geral, pode fazer laser mais vezes ao longo da semana, vai combinar com os responsáveis legais pelo paciente, com o cuidador. E quando as coisas estiverem melhores, que tiver cicatrizado, não necessariamente plenamente cicatrizado, mas que tiver menos machucado, aí sim a gente parte para moldagem ou para scan. Então isso, especialmente em home care, é extremamente comum. Mas sempre que eu posso, que eu penso que eu preciso de uma individualizada, eu vou tentar fazer de imediato. Tá certo? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Eva pergunta valores de placa. Vamos lá, os protetores esportivos que eu posso adaptar em boca, na faixa, se eu não me engano, entre 9 e 15 reais. Eu acho que saiu em média 12,50, porque eu tenho um que é só para uma arcada e eu tenho um duplo. E aí realmente precisa entender o caso. Tem casos que só de uma arcada resolve, tem casos que o duplo resolve melhor, mas é baratinho. Se eu vou comprar na loja de esporte, tá? Centauro ou qualquer loja do tipo, aí vai ser mais. Aí vamos pensar de 25 a 50 reais, dependendo da placa. Uma placa laboratorial, como quem faz sou eu, é barato. Certo? É barato a parte da placa em si. A moldagem e o preenchimento com vazamento com gesso ou o scan, não necessariamente são baratos. Primeiro, porque eu nunca moldo esses pacientes com alginato. Eu preciso moldar eles com silicone pesado. E um silicone pesado com uma qualidade bacana. Né? Posso preencher com gesso pedra, isso não é problema, mas tem um custo aí. E o principal custo, gente, não é material, não. A gente tem que começar a entender que o principal custo chama tempo. Por isso que a individualizada ela é muito mais cara. Por quê? Porque eu vou um dia para fazer moldagem ou scan. Cecília, mas se eu mando alguém fazer um scan, mas muitas vezes você tem que ir para usar abridor de boca, para ajudar, porque aquela pessoa que faz scan, ela faz scan em paciente cooperativo. E muitas vezes você precisa ir naquela sessão do scan. Aí eu tenho um dia para instalar essa placa de proteção e se estiver fazendo alguma ulceração ou se estiver soltando da boca, se tiver com qualquer intercorrência, eu vou precisar um terceiro, um quarto dia. Não é comum, mas pode acontecer, tá certo? A pré-fabricada também pode precisar de adaptação, sim. Você coloca, aparentemente tá ótimo, quando vê começa a ulcerar uma área que não tem nada a ver. Aí você vai lá, pega uma lâmina de bisturi, pega um estilete, tira um pedacinho daquela parte que está fazendo pressão. Só que muitas vezes, gente, da minha experiência da pré-fabricada, da comercial, é que você descomprime um lado e daqui a pouco vai comprimir outro. Por isso que eu não gosto dela para uso prolongado. Eu gosto quando é uma estadia temporária no hospital. Uma estada temporária no hospital. O paciente está hospitalizado, mas eu tenho previsão para home care e aí eu uso temporariamente, porque talvez quando ele estiver melhor, quando ele estiver mais compensado, ele não precise de nenhuma placa. E aí sim eu uso a pré-fabricada. Mas sempre que eu posso, até em hospital, é individualizada sim. Certo? Porque eu acredito, quando a gente faz uma e outra, a gente vê a diferença. Quando você faz uma individualizada, que você vê a adaptação em boca, a diferença é absurda. Certo? Deixa eu ver mais o que vocês colocaram. Ah, e aí assim, custo, tá voltando a falar do custo da placa. Eu uso normalmente umas da Vilevi. Tem até vocês deviam colocar, ir pro Insta da Vilevi e marcar aqui, Vilevi, tipo, me patrocina.
né? Para eles mandarem placa para mim e para vocês tudinho. Porque eu acho que quando eles fizeram aquilo, eles pensaram em uso esportivo. E eles têm umas de 3 milímetros e existem marcas que têm de 5 milímetros. Em geral, quanto mais grossinha, melhor. Mais duradoura, mais resiliente, certo? E como é que a gente sabe isso? Vai lá na Dental Online, dificilmente, pelo menos na minha cidade, não tem na Dental Física. Vai lá na Dental Online, que eu não vou fazer propaganda de nenhuma, e coloca placa, sei lá, placa silicone. Aí vai aparecer um bocado, né? Normalmente vai aparecer umas que são de clareamento, nem considera, aquilo ali não serve, tá certo? E aí vocês vão observar que tem outras, muitas vezes até coloridas, e aí vocês vão na descrição, tem assim, descrição, então detalhes, e ali vai ter a espessura, tá certo? Então sempre de 3 a 5 milímetros. Essa sai mais barata, a placa em si. Eu acredito que de 5 a 10 reais. Só que aí eu tenho os custos das outras etapas. Deixa eu ver o que mais. Como adaptar a pré-fabricada quando estamos usando abridores de boca? Pois é, então, a gente faz assim. Verônica, é quase um negócio, uma dança, um tango. Sabe aqueles dançarinos de tango que um vai para um lado, outro vai para o outro, e cruza a perna para trás e o outro cruza. Eu não sei, eu que sou descoordenada, é capaz de na hora de cruzar, eu cruzar com a perna do outro, dar uma rasteira e cair os dois no chão. Então é mais ou menos essa lógica. Se você está com um auxiliar ali com você, quer seja ele um segundo dentista, ou um técnico de enfermagem, ou um técnico de saúde bucal, para dar certo de adaptar a placa com o abridor, vocês têm que ter uma sincronia de dançarino de tango. Graças a Deus, a gente teve sorte de treinar e de conseguir isso com a maioria dos nossos operadores, dos nossos auxiliares. Mas é assim, o abridor tá de um lado, aí a gente insere a placa do outro, insere de preferência até incisivo, no que der, incisivo superior, inferior. Aí você chega para aquela pessoa e diz assim, vou fazer uma contagem regressiva, sei lá, de 5 até 1, quando eu disser 1, você tira o abridor e eu vou empurrar a placa. E aí você vai fazer dessa maneira e tem que ser sincronizado mesmo, certo? E você conta com a sorte. Como assim? Tem situações que não rola, não encaixa, e aí a gente precisa colocar o abridor de novo. Ou muitas vezes, olha aqui comigo, se é uma dupla, eu não consigo trocar o lado do abridor. Mas se é de uma arcada só, se é uma placa individualizada, se é uma placa comercial, pré-fabricada, de uma arcada só, eu adapto um lado, uma metade, aí eu pego outro abridor, coloco ali entre a placa e os dentes, peço para o meu operador tirar o abridor do outro lado e adapto em cima. Então depende do tipo de placa pré-fabricada. Quando é a simples é dessa maneira, quando é a dupla é o passo de tango. Tem situações que o paciente não tem tanta contratura. É aquele paciente que fica. Aí tem hora que ele mastiga. Que mastiga 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, mas causa trauma. E aí é baba, é tranquilo de adaptar. Mas para quem tem contratura, gente, lembrem do dançarino de tango sempre, tá? Deixa eu ver mais o que vocês estão colocando. Gente, façam perguntas. Hoje eu tô no dia carente, tô no dia assim... De verdade, não tive nenhum problema não, mas eu tô querendo chamar a atenção mesmo, tô querendo pergunta de vocês. A Daniela, na maioria da pré-fabricada não adapta bem. A maioria não adapta bem, Dani. Agora tem um detalhe, tem algumas, essas que eu comprei são assim, a gente pode colocar em água quente, que o pessoal que compra para uso esportivo faz isso em casa, e aí tem que ser água fervente. E tem um negócio, gente, sabe um negócio que é um espiral assim, que você liga na tomada, que é feito para ferver água, que às vezes a pessoa não tem fogão e quer ferver água para um café e usa esse negócio, não sei se vocês sabem o nome. Eu conheço ele com um nome engraçado. Eu vou até rolar até o final e depois eu volto. Quem conhece o nome desse dispositivo para aquecer água, coloca aqui, porque eu adoraria que alguém colocasse o nome sem ser eu. Como é que é o nome desse negócio para esquentar água? Ebulidor. Carla, você é tão elegante.
Gostei, Carla, eu vou começar a chamar de ebulidor. Eu conheço como outro nome. Aí, Jô! Rabo quente. Ó, no sul é rabo quente. É, gente, o nordestino que tem fama de rabo quente, mas aí é o sul que chama de rabo quente também, tá vendo? Agora eu vou voltar para os comentários. Gente, eu perco o amigo, mas eu não perco a piada. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu faço as coisas com muita seriedade, mas senso de humor é uma característica minha. E aí a gente pode levar o rabo quente para o hospital, para o domicílio, ligar na tomada, esquentar aquela água, muitas vezes até numa parte metálica, e mergulhar aquela plaquinha. E depois que mergulhar, adaptar na boca e ir apertando ao redor. Quando o paciente tem muita contratura, eu não consigo apertar na lingual e na palatina, porque senão como é que fica meu dedo por dentro? Mas na oclusal ele vai dar uma prendida nela e na vestibular também. E aí a gente adapta a pré-fabricada, tá? Então essa é uma das maneiras também. Ela fica melhor, ela fica menos folgada. Mariana, alguma dica para moldar paciente com trismo? Mari, é assim, normalmente esses pacientes utilizam algum relaxante muscular potente, muitas vezes até um baclofeno, né? E eu converso com o médico responsável para saber se pode ser feita uma dose adicional, ou observo também quais medicamentos que ele utiliza, porque tem medicamentos que não têm um efeito principal para relaxamento muscular, mas tem um efeito secundário. Por exemplo, benzodiazepínico. O benzodiazepínico, ele causa relaxamento muscular. E aí, muitas vezes, a gente utiliza, né, um benzodiazepínico, ou até quem usa óxido nitroso é uma maneira bem bacana. Eu acho que o paciente fica tão em alfa, fica tão bacana que ele dá uma relaxada, realmente funciona, ou adapta várias coisas, né? O baclofeno faz muita diferença, mas às vezes o paciente usa Neosine, ele utiliza algum neuroléptico ou psiconeuroléptico, ou um medicamento dessas classes, que se a gente usa, ele dá uma relaxada. Segunda coisa que a gente faz é massagear a face do paciente antes. Gente, quem é que não gosta de carinho? Aí você chega aqui, região de masseter, vai massageando. Muitas vezes, se ele tem um fono, marca a tua sessão logo depois do fono e combina com o fono de dar uma soltada, dar uma liberada boa. Ajuda muito. Certo? Outra coisa que a gente pode fazer, gente, por incrível que pareça, é pedir. Seu fulano, abra a boca. Paciente inconsciente, entre aspas. Paciente não responsivo, mas eu acho que Santa Apolônia, Deus, o cosmo, como queiram chamar, às vezes nessa hora ajuda. Parece que o paciente nessa hora abre a boca e você coloca lá e você consegue moldar. Agora tem casos que não dá para moldar, tem casos que é um risco moldar. E aí a gente vai para o scan. A gente teve 3 casos que foram impossíveis. Na verdade, a gente teve mais casos, mas na época não existia scan. E aí teve que ficar por isso mesmo, infelizmente. Tive alguns casos, assim, há 10 anos atrás, que não foi possível moldar, o paciente mordia rebordo e a gente ia só paliando. A gente muitas vezes ia até para exodontia, né? Exodontia muitas vezes até total, uma opção radical. Hoje com o scan tá tudo mais fácil. A gente tem 3 casos recentes que a gente fez por scan, que fotografou e que ficaram bem bacana. Deixa eu ver o que mais que vocês estão colocando aqui. E a dificuldade de obter o molde. A maioria é difícil de moldar. A maioria é difícil. Tá? A gente teve um caso recente que não seria possível nem moldar nem escanear. Esse caso, acho que foi o Dr. Areta que foi. Paciente com abertura mínima. Outra coisa, mesmo que eu moldasse, era um paciente que tinha 3 dentes. Ele tinha um premolar, um canino e um molarzão. Sabe aquela coisa triangular? Para quem faz PPR ama, porque eu tenho 3 grampos em extremos diferentes. Mas para a placa não rola. Não vai ter retenção suficiente. Eram dentes em mau estado de conservação. Eram dentes com mobilidade. No caso desses, gente, eu não considero radical fazer exodontia se o paciente tiver condições de saúde gerais de fazer a exo. Tá? Eu até acho um favor, porque senão vai ficar com a placa muitas vezes anos de uso por causa de 3 dentes. Mas vamos pensar naquele paciente com os 32 dentes? A gente vai tirar tudo? Será que é essa a solução? Né? Então a gente precisa pensar nisso. Mônica, vai ficar gravado? Não, minha amiga.
Infelizmente, por várias questões, não vai ficar gravado, certo? É até um dos motivos de vocês participarem ao vivo, e eu agradeço e parabenizo quem ficou ao vivo, porque eu sei que todo mundo tem compromisso, mas de repente a gente vai liberar trechinhos de 10 minutos. Ah, a Eva quer saber quanto eu cobro? Eva, é algo muito individual. Eu vou te falar valor, tá? Eu não tenho problemas de falar sobre dinheiro, porque eu acho que a gente merece sim ser remunerado. Numa pré-fabricada, numa dessas que são comerciais, eu vou cobrar na faixa de 800 a 1.200, 1.300 reais. E aí vai depender da dificuldade de adaptação, de quantas visitas está previsto que eu vá, de vários fatores, certo? Dependendo do caso, até se você está no hospital e você está todo dia, dá para cobrar até menos, dá para cobrar até 400, 500, 600, aí vai depender do teu custo fixo, do teu custo variável, da tua alíquota de imposto, de muitos fatores. Porém, vou dar um exemplo, eu não estou naquele hospital todo dia, fiz uma pré-fabricada. Talvez no dia seguinte machuque e eu tenha que ir para ajustar. Talvez daqui a 3 dias machuque e eu tenha que ir para ajustar. Então você tem duas opções aí, ou cobrar na margem, considerando que você vai ter que voltar, ou como eu prefiro fazer, chegar para a família e dizer, a placa, a primeira adaptação com a consulta para a primeira adaptação, tem um valor, digamos, de 800 reais, e cada visita extra para ajustar vai ter o custo de uma consulta da gente que é 350, ok? A individualizada, a gente vai cobrar em média, vamos lá, entre 1.500 e 2.500, também dependendo de vários fatores, tá certo? E aí o scan, normalmente a família paga por fora. Então a pré-fabricada, sim, ela tem ela tem um valor maior, um valor no sentido de qualidade, de percepção, um trabalho maior e por isso o preço que a gente cobra também é maior. Qual é a grande vantagem da individualizada? É que aquele modelo, ele fica ali, quer seja ele digital ou impresso. Impresso, se for scan, ou preenchido, né, se for gesso. E aí normalmente eu deixo na casa da família, bem protegido com plástico bolha, e se a placa furar, se perder, se tiver qualquer problema, o paciente leva para mim, eu faço outra e vou só ajustar. Então diminui o número de visitas. E normalmente aquele modelo serve por um bom tempo. Tá? Não sei se está respondida a pergunta. Eva falou em torno de 900. Eu acho que então estamos pensando parecido. Esses valores a gente não chegou com base no eu acho ou só com base no que o meu mercado paga. A gente realmente fez planilha, tudo planilhadozinho. Custo fixo, custo variável, a hora da visita e tudo mais. Entendo que o tempo que dispomos, às vezes mudou 3 vezes para conseguir sim. Às vezes você tenta, molda, não dá certo, você não conseguiu encaixar o outro lado, ou o material toma presa antes, você tem que esperar o material terminar de tomar presa para tirar da boca para não deixar resíduo, tira, faz de novo, molda de novo, e aí não é só o silicone que eu gastei. Gente, é uma tensão emocional. Moldar paciente não colaborativo é um procedimento de alta responsabilidade. E que se você não tem experiência e não tem segurança, eu peço que não faça. Porque a pessoa, quando não tem segurança e está nervoso, é complicado. Eu acho que tem que ganhar segurança, tem que saber moldar alguém que colabora, saber moldar bem, digamos, com silicone, para depois moldar alguém que não colabora, né? A conversa é bem por aí. De repente, assistir alguém que faça um caso, né? Para ver como é que é, em vez de simplesmente sair fazendo. Tempo médio de uso da placa individualizada, minha amiga Ana Paula, depende. Muito relativo. Tá? Tem casos de placa individualizada que teve paciente meu que usou 4, 5 anos. A gente faz normalmente de 2 em 2, a cada 6 meses normalmente troca, porque a gente vai para uma visita de manutenção. Muitas vezes até trimestral a gente volta e se precisar a gente troca. Mas já teve paciente que usou até 5 anos. Tem paciente que às vezes para de contratura ou para de movimento involuntário e aí ele para de usar. Então não tem regra, cada caso é um caso. A placa individualizada pode ser em arcada dupla? Nunca fiz, Cláudia. Para mim não faz sentido fazer em arcada dupla. Eu vou aumentar muito a dimensão vertical do paciente.
né? Normalmente eu até já fiz superior e inferior, mas não para usar ao mesmo tempo, para avaliar qual que adapta melhor. E quase sempre a superior adapta mais e é mais segura, porque eu faço com o palato recoberto. Vica, sedar o paciente ajuda, por isso que eu falei de óxido nitroso, de benzodiazepínico. Quem tiver familiarizado com a ketamina ou com a Dex, pode usar a associação Ketodex, que é bem bacana, pode sim. Tá? A gente agora que está aprendendo melhor sedação, fez o curso com a professora Glória Pimenta, né? Fez umas práticas, já está com equipamento, eu acho que a gente vai usar mais e mais a sedação. A Vilevi cita a placa como sendo EVA. Pois é, eu vou até olhar, viu, Gera? Isso eu pensava que era silicone, mas vamos lá. Não é EVA mesmo, não. Olha, eu tô vendo um monte de rabo quente aqui de comida. Gente, se eu der um print aqui, vou fazer isso agora. Der um print e aparece um monte de rabo quente escrito, o povo não vai entender, né? Já pensou? Um print com os comentários cheios de rabo quente. Vamos lá. Eu acho que o tempo da gente tá terminando. Se alguém puder anotar a hora pra mim, tô sem relógio, olha só. Não marquei o tempo. Mergulhão, belo nome também, Cláudia, muito elegante. Mergulhão, serpentina. Pois é, gente, ebulidor, mergulhão, serpentina e eu aqui falando rabo quente. Aplicação de calor, laser. Laser faz parte do combo. Com certeza, sempre que tiver machucado tecido mole, laser terapia, mas aí é outro tema. Pensei na ESO no caso dos 2 caninos e não quis falar. Queira falar, Carla. O paciente tem 2 caninos, tá fazendo trauma em antagonista, tá fazendo trauma em lábio, às vezes ele fica fazendo assim, ó. Se aquilo ali não é suporte para uma PPR, se o paciente ele tá desorientado, ele não tem autonomia, ele não tem poder de decisão, conversa com a família. Se ele tem autonomia, conversa com o paciente, solicita autorização para isodontia e vai. Ou em ambiente domiciliar, ou transfere o paciente para o hospital, ou se for possível, leva para o ambulatório, aí vocês vão avaliar. Além da água quente, você usa mais alguma coisa para adaptar a pré-fabricada? Tereza, oração. Ora para o que você quiser para adaptar a pré-fabricada. Eu vou ser sincera, eu não morro de amores. Eu sempre uso pensando que é um procedimento de emergência para utilizar individualizada. Ou quando é TOT, quando é tubo orotraqueal. Aí é show. Quando é tubo orotraqueal, gente, é fácil dar certo. Quando o paciente está sem tubo, é muito difícil dar certo. Eu acho que normalmente quem fala muito que a individualizada é boa é porque usa em paciente de tubo de UTI. Quem atua em home care, a individualizada, ela não é boa. Se o scan tem bons resultados, já que é excelentes resultados, maravilhosos. Né? O scan aqui, em média, para um paciente convencional é na faixa de 250, mas quando é em domicílio e hospital, o pessoal cobra uma taxa extra, fica na média de R$400. Não é uma coisa tão inviável. Alguma média de duração de placas individualizadas depende do grau de contratura do paciente. Tem paciente que em 2 meses fura e rasga a placa, tem paciente que em 1 ano ela tá linda ali, maravilhosa, sem acúmulo de biofilme, sem rugosidade. Depende do paciente. A pré-fabricada pode ser adaptada por reembasador soft? Se pode, eu não conheço. Realmente eu não conheço. Molda só com denso? Sim, antigamente eu moldava com denso e com leve. Hoje eu não vejo tanta necessidade. Se você molda com denso e é um molde tranquilo, dá para moldar só com denso. Se você prefere, se você vai fazer de adição e quer fazer a moldagem simultânea, até pode. Mas se já é um passo de tango e seria a moldeira e ainda um tá manipulando pesado, outro tá manipulando leve, coloca ali e abre 2. Aí, minha amiga, é um tango hard, um tango assim, high level. 20h57, gente, eu tenho que terminar. Isso quando a Claudinha anotou. Jobim falou que está chegando ao fim. Se cair, foi um prazer falar com vocês. Enquanto não cai, eu vou olhando aqui. Tris não vai mais escaneando, sim. E a gente teve um caso que foi impossível de escanear. Comentei com vocês.
Gente, chegando ao fim, eu acho que a dica não, eu não vou nem falar dica. Se eu pudesse dar um conselho ou uma orientação, senso crítico. Cada caso é um caso. Tem caso que vai ser ESO, tem caso que vai ser toxina, tem caso que vai ser placa pré-fabricada utilizada por tempo curto, tem caso que vai ser as duas associadas, tem caso que vai ser individualizada. O tempo só o paciente dirá, né? E para qualquer caso, vou fazer as minhas rimas agora. Se placa quiser estudar, chama a Cecília Guiar. E aí?